Você sente dor? Então, acredito que já sentiu, ou vai sentir alguma vez, ou está sentindo. É sobre esse tema, dor, que é o nosso vídeo de hoje. Eu sou Andresa Gimenez, fisioterapeuta e terapeuta corporal, especialista em psicossomática, e esse é o seu canal do autoconhecimento. Vamos lá? Então, a dor, na verdade, ela é uma experiência sensorial. Ela é captada pelos nossos nervos e conduzida até o nosso cérebro, né? Então, ela vai de uma periferia, de um local que é distante da gente, né? De um local que é distante do nosso corpo, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem a mão. Aqui pode ter sido um estímulo de calor, por exemplo, quando a gente coloca a mão, né? Apesar de ser uma reação bem rápida a nível medular, depois logo ela vai para o seu cérebro ter uma manifestação. Ou até mesmo uma agulhada aqui, né? Então, enfim, qualquer parte do nosso corpo, até mesmo nos nossos órgãos internos, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente essa manifestação de que algum tecido não está bem. A dor vai estar informando para a gente exatamente isso. Existe algum tecido no nosso corpo que não está saudável, está sofrendo algum dano. E é para isso que a dor serve. Então, na verdade, ela é muito positiva. Ela é um sintoma de alerta, de proteção para todos nós. Então, vamos olhar as nossas dores com carinho, tá bem? Existem diversos tipos de dor, né? Então, o que a gente precisa entender? Que a gente pode ter dor na coluna, a gente pode ter dor de cabeça, a gente pode ter dor nos olhos, a gente pode ter dor no fígado, a gente pode ter dor em todos os nossos órgãos, tá? E quando ela se manifesta, ela precisa de uma atenção. Ela quer dizer que tem alguma coisa errada. E a diferença disso tudo é a forma como você vai sentir, porque ela é subjetiva. Tem gente que sente mais dor, tem gente que sente menos dor, porque ela está ligada às nossas primeiras experiências como bebê em relação à dor, né? Se a gente teve proteção, se a gente teve suporte, quantas dores a gente passou. Então, ela é um processo como tudo, né, na nossa vida, que eu acredito, é um processo que está relacionado com a nossa história de vida, tá? Então, como que a gente avalia a dor de alguém? A gente avalia a dor de alguém através da escala analógica da dor, que é quando você pergunta para a pessoa quanto que de dor você está sentindo de 0 a 10, né? Então, a pessoa ela que vai te dar dor. Não tem como não tem um exame para a gente definir a dor de alguém, tá? E aí, voltando então a essa questão física aqui, o que acontece? A gente tem vários nervos, né, que são como se fossem fios de cabelos fininhos espalhados pelo nosso corpo, que fazem o quê? Eles fazem a leitura de toda a nossa periferia, de tudo que está na nossa extremidade, no nosso interno, no nosso corpo, e vai levar essa informação para o seu cérebro. E o seu cérebro vai gerar alguma resposta, né? Ele vai gerar alguma reação. Então, o que normalmente acontece? Acontece que a gente tem alteração de humor, né? A gente percebe as pessoas que têm dor, elas têm muita irritabilidade, né? São pessoas que ficam mais irritadas, ficam menos tolerantes, né? Porque elas já estão passando por um processo de dor. A gente tem alteração do sono, né? Muitas vezes a pessoa não consegue dormir pela dor que tem. Existem dores muito fortes, né? As dores do câncer são consideradas dores muito fortes, as dores de dente, as dores renais, né? De crise renal. Então, assim, uma fratura, por exemplo, de cóccix também é considerada uma dor muito grande. Então, tudo isso, toda essa reação que o corpo traz de volta vai interferindo na qualidade de vida da pessoa, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que fica idosa, né? Ela vai ter mais dor? Vai ter mais dor. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está envelhecendo a partir dos 30 anos, né? Então, a gente vai perdendo várias características, várias funções
com a qualidade de 100% que a gente tem quando é mais novo. Então, essas dores na velhice, elas são muito comuns de acontecer com os pacientes idosos, né? Por quê? Porque a gente fala que desgastou, porque houve um uso, né, realmente funções, né, com aquele corpo e ele foi desgastando. Então, você imagina uma pessoa que a vida inteira trabalha, por exemplo, entregando gás, né? São pessoas assim que sobrecarregam demais a coluna delas e com certeza no final da vida elas vão ser cobradas para isso, por isso, né? Por ter tido esse excesso de uso, esse excesso de peso na musculatura ali da coluna, nos ossos da coluna. Então, a dor tem essa característica, tá? Ela vai estar também relacionada à tua funcionalidade. Por exemplo, as pessoas que usam demais o computador, né? Elas vão trazer aquelas características da LER, né, da lesão do esforço repetitivo. Por quê? Porque elas estão sempre fazendo a mesma coisa, embora seja um processo leve, ficar teclando, mas é sempre, todo dia, né, várias horas por dia, de 8 a 10 horas. Então isso fadiga toda essa musculatura, né, que envolve aqui o digitar, que é a musculatura aqui do antebraço. Então, várias são as causas, os motivos da dor, né, vários, assim. E a gente pode citar aqui uma infinidade, né? As dores tensionais, né? As pessoas que são muito ansiosas, que são muito nervosas, elas disparam gatilhos de estresse no corpo o tempo todo e vão criando contraturas corporais, vão criando tensões corporais que vão também causando dor, até mesmo manifestações assim psicossomáticas emocionais, né? Então, às vezes você sente determinada questão, você não sabe elaborar aquilo e você joga aquilo para algum órgão do seu corpo. Qual é esse órgão? O órgão que está relacionado dentro da psicossomática com aquela queixa, né? Com aquela questão. Então, se você, por exemplo, está ansioso e não está engolindo muito os sapos, né, entre aspas, da sua vida, você pode ter uma manifestação no seu estômago, né? Então, seu estômago pode queimar, pode ter uma manifestação de incômodo, ele mostra que está cheio, né? Parece que está com esse excesso. Pode ser uma manifestação psicossomática, tá? Então, o que acontece? A gente tem o que a gente chama de ciclo da dor. E eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês aqui. Então, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam, né, de compartilhar, de levar esse vídeo para alguém, para a gente aumentar essa possibilidade de se autoconhecer, né? Quando a gente começa a entender mais as coisas que acontecem com o nosso corpo, as coisas que acontecem com a gente toma mais as rédeas da nossa vida. E por isso é um processo de autoconhecimento, tá bom? Então, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o like, porque às vezes a gente, né, acaba que esquece mesmo, tá? Então, aqui no ciclo da dor, o que eu quero falar para vocês? A dor surge, né? E muitas vezes, dependendo da dor, ela gera uma cinesiofobia, ela gera um medo de você se movimentar. Você fica tenso, você fica preocupado de se mover, tá? Isso gera o quê? Uma inatividade, você vai reduzindo as suas funções. Então, gente, a dor é uma questão muito séria, tá? Estejam atentos à dor das pessoas, isso é muito importante, tá bom? E aí, essa inatividade vai gerar o quê? Uma ansiedade, eu não consigo fazer, eu não me sinto bem, isso me deixa indisposto, né? Então, um mal-estar, assim, geral. E ela diminui a tua dificuldade de concentração. Por quê? Porque você sente aquela parte do corpo que está com dor, certo? A sua atenção fica presa naquela parte que está doendo. Por exemplo, uma dor de cabeça. Pode ser uma coisa simples, mas se você está com aquela dor de cabeça, sua atenção fica na sua dor de cabeça. É difícil você concentrar em uma outra proposta, né? Em um outro foco. Ela traz o problema de sono, como a gente falou, né? Que você às vezes acorda pela própria dor, né? Ela traz uma baixa produtividade, então as pessoas que estão no mercado de trabalho começam a produzir mesmo, até mesmo as pessoas em casa, né, já não tem tanta produtividade com as suas tarefas.
causa uma sensação de depressão, causa, porque você vai se sentindo desgastado, vai se sentindo desmotivado, então você vai ficando mais parado, né? E isso causa realmente uma tristeza, tá? E aí, volta lá na dor inicial. Então, o que acontece? Na verdade, isso aqui fica se mantendo, enquanto você não consegue sair da dor. Se você não se libera da dor, após 6 meses ela se torna crônica. Então, é mais difícil ainda de se livrar dela. Por quê? Porque ela cria uma memória, né? Ela vai criando uma memória ali celular, uma memória tecidual de repetição de dor, de contração, e aí muitas vezes é difícil você se livrar. É mais difícil você se livrar quando ela passa dos 6 meses, né? Mas não é impossível, né? Tem várias formas de tratar. Como que se trata a dor? Depende da causa dela, né? Então, ou vai ter tratamento medicamentoso, ou vai ter a fisioterapia, a acupuntura, as massagens, as terapias alternativas, as compressas, várias possibilidades de tratar. Depende da dor que você tem. Muitas vezes, muitas dores são causadas realmente por tensões emocionais, né? São tensionais. Então, elas causam uma contratura muscular, às vezes um mau uso do seu corpo, ou às vezes essa sobrecarga tensional, como as pessoas que têm muita ansiedade, que têm muito medo, né, passam pelas fobias, joga uma descarga muito grande para o corpo, causando um processo de contração. E essa contração também causa dor, né, porque o músculo encurtado, o músculo tensionado, ele também traciona as articulações e traciona os ossos. Então, às vezes, quando eu vou atender meus pacientes idosos, eu sempre tenho o processo da massagem, sempre tenho o processo do toque. Por quê? Muitas vezes são essas dores que ficam marcadas no corpo, que a gente fala que é uma postura antálgica, né? O paciente entra naquela postura de dor. Ele fica retesado, ele fica tenso, ele já espera a dor, sabe? Às vezes já deve ter acontecido isso com você. Você teve tanto aquela dor que você espera, você cria uma expectativa no seu corpo esperando aquela dor. E muitas vezes você assume uma postura antálgica, que é a postura para se proteger da dor, e não se larga, né? E não larga mais essa dor, fica ali, né, com ela, se protegendo da dor que vem, né? Daquilo que você sente, do incômodo que você sente. Você quer fugir disso, então você assume essa postura evitando a sua dor. E muitas vezes você não precisa mais ficar nessa postura, a dor já acabou, mas o corpo gerou essa imagem, né, criou essa memória, e você mantém essa postura errada, né, que a gente precisa consertar e trazer de volta para a normalidade. Então, o que eu posso falar para vocês assim, que é muito importante? Tenham atenção a essa postura antálgica, né? Essa postura de dor, porque às vezes a dor já acabou, mas você continua na postura, então acaba que ela volta. Isso também é uma forma de ficar no ciclo da dor. Tenham atenção também na comunicação da sua dor. Se hoje você não está bem, se hoje você está sentindo dor, se você está desconfortável, comunica para sua família, comunica para quem você convive, né? Todo dia e vive, né? Na família ou no trabalho. Olha, hoje eu tô com dor, hoje eu não tô muito legal. É muito importante para que o outro consiga identificar que você não está no seu máximo, que você realmente não está no máximo da tua produtividade, como a gente viu, né? Que você tá com o humor alterado. Então, assim, não é o que eu quero dizer, assim, não justifique a sua não ação, o seu mau humor pela sua dor, não é isso. Mas quando você sinaliza para o outro, fica mais fácil do outro entender que você não está no seu melhor dia, tá? E ao mesmo tempo, ter muito cuidado, como eu falei, você comunica a sua dor, mas não se agarre a ela como sua. É a minha dor, então todo mundo tem que ter compaixão de mim, né? Coitada de mim, se vitimizando. A ideia não é essa. A ideia é que ela sirva como um fator de proteção e de cuidado, que você possa cuidar e que você comunique ao outro para que você possa se libertar, tá? Uma outra coisa muito importante é o ganho secundário da dor, né? Que é quando a gente mantém a dor para se beneficiar com ela, ou seja, para chamar atenção. Então, presta atenção se você faz isso,
é um processo inconsciente, você às vezes tem uma dor, às vezes ela já não está nem tão grande, mas você continua falando que está grande, justamente para as pessoas te olharem, né? Para os teus filhos te cuidarem, enfim, para o seu marido ter um olhar mais carinhoso com você, e você assume essa dor como uma muleta na sua vida, tá? Então, assim, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês nesse sentido de comunicar melhor, no sentido de entender melhor por que a dor existe, e que vocês possam estar atentos a ela para vocês transformarem, para vocês modificarem, né? A dor não é um processo que veio para ficar, ela é um sinalizador. Então, que você veja o sinal que ela está te trazendo, que tem alguma coisa que está errado, e que você possa ajustar e se sentir melhor e mais harmônico, tá bom? Agradeço vocês aqui mais uma vez, agradeço. As visualizações estão aumentando, graças a Deus. Essa é a forma, né, de eu ficar aqui no canal, como eu já expliquei para vocês. Então, assim, eu espero que seja muito útil essa partilha da dor, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um. Namastê. E a gente se vê no próximo vídeo.